bem-vinda ao último vídeo do ano. Nossa, e que ano, hein, minha gente? Hoje a gente vai fazer eu vou fazer um apanhado, mas eu vou principalmente falar um pouco de missão e talvez de esperança também. Eu acho que faz muito sentido a gente falar disso esse ano. E no último vídeo do ano, né? Um pouco sobre gratidão, mas não aquela gratidão sem conexão. A gratidão conectada ao que está acontecendo e uma gratidão muito consciente também. Então, se você tem acompanhado o meu trabalho, se você quer continuar me apoiando de alguma forma, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e principalmente, tá? Tem gente que tá assistindo o vídeo e não tá inscrito às vezes no canal. Então se inscreve no canal. Vamos lá, vamos falar. Gente, eu não vou contar uma coisa pra vocês de bastidores, só um pedacinho. Eu descobri que eu pensei que eu tinha gravado o último vídeo, mas eu não tinha gravado. E aí corre eu, vamos lá, vamos gravar. E até que foi bom, né? Foi bom por um lado, porque eu acho que eu tava ainda tentando processar como é que ia ser o último vídeo do ano. Eu comecei no YouTube, eu não sei, acho que foi ano passado. Esse ano eu dei uma pausa e depois eu voltei por quando eu me senti mais segura para continuar entregando esse conteúdo pelo menos uma vez por semana, porque a gente já tem outras funções, né? E quando a gente faz o trabalho para as redes sociais, a gente precisa fazer minimamente bom, né? Não é ainda de excelência, mas minimamente bom, pelo menos o conteúdo. Então, foi muito bom para mim voltar e fazer o Conversas com a Alma. Eu não sei se vai continuar no próximo ano, possivelmente eu vou trazer um outro formato. Eu senti, foi intuitivo mesmo, que eu precisava falar sobre isso, não só pelo que eu via que as pessoas estavam precisando, mas também pelo que eu também estava precisando falar e talvez de alguma forma ouvir. Então, o Conversas com a Alma, ele teve essa função de afagar um pouco, da gente trazer um pouco a nossa alma para fora e transparecer. E quando eu penso em alma, eu penso muito em algo profundo, sabe? Algo visceral, algo intenso, algo que a gente mergulha, que a gente entende, que acontece e tal. Então, eu senti que fazia muito sentido falar de alma nesse momento, neste ano. Ainda sinto que faz, né? Não sei, talvez vire um quadro uma vez por semana, eu trago outros quadros aqui para falar de outras coisas. Não sei. Preciso mudar muita coisa no meu planejamento de 2022 para que isso aconteça, inclusive. Mas alma, quando eu penso assim, e eu achei interessante que eu fiz o workshop, né, do planejamento, e quem tava falou assim, me chamou muita atenção a palavra alma com planejamento. Porque muitas vezes a gente acha que pra gente fazer algo que é tão racional, não precisa ter emoção, não precisa ter alma, porque emoção atrapalha, né? Porque a alma tem a ver com a outra coisa, que não tem a ver com planejamento. E muitas vezes a gente se perde, e num ano como esse, em que a gente teve uma crise externa, um movimento externo acontecendo, que claro que tem as nossas ações também, e por isso acontece um movimento maior, mas também tem muito das surpresas do que aconteceu, né? Do inesperado também. Quando a gente fala de algumas coisas, como planejamento, organização, produtividade, a gente precisa ter alma no negócio. No tema, a gente precisa ter alma no que a gente está fazendo. Porque já são temas difíceis, desafiadores de serem falados, né? E um ano como esse foi um ano que, como eu falei no último vídeo, nosso planejamento foi para as cucuia. A gente não sabia mais o que era planejamento, a gente não sabia mais o que era a nossa missão, né? O que é que a gente está fazendo aqui. Quero que o ano acabe logo, eu vi muito isso das pessoas, e eu tive um momento também no ano que nossa, acaba logo, eu não tô aguentando mais. E de repente eu voltei pra mim e fiz assim, calma, tá bom, acaba, mas o que é que você vai fazer no próximo ano? Porque se a gente pede pra acabar logo e a gente fica nessa torcida, o próximo ano não vai ter um milagre. A gente precisa resolver ainda neste ano e com a cabeça muito consciente que o próximo ano é possível, que se a gente não resolva coisas desse ano, a gente leve os problemas pro próximo. Então, assim, essa vontade, eu preciso de uma pausa. Eu preciso também de uma pausa, tá? Eu vou me dar uma pausa. Eu não acredito nessa produtividade tóxica e
nessa produtividade tóxica. Inclusive, nosso planejamento precisa ter pausa, porque é na pausa que o movimento acontece. Quando repousa, quando tem esse descanso, a gente consegue movimentar a coisa lá na frente com mais maestria. Então, eu não acredito na produtividade tóxica de 100% o tempo todo. Ah, não vou parar. Não acredito nisso. Eu quero falar um pouco sobre espiritualidade, sobre missão. Muita gente não sabe quem é. Muita gente não sabe o que está fazendo aqui na Terra. Muita gente não sabe a que veio. Muita gente não sabe qual é a sua missão. E o seu propósito nessa Terra é prosperar. E não é um prosperar só financeiro. O financeiro, ele é só um espelho, um reflexo do que você está plantando. E a gente precisa entender, esse prosperar, ele não vai ser uma coisa você por você. Existe toda uma conjuntura e toda uma estrutura que tem que também impulsionar a sua prosperidade. Mas a questão da missão é algo muito da nossa essência, muito intrínseco. Eu acho que tem pessoas que ainda não entenderam, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Essa máquina que nos coordena, que às vezes está manipulando muita coisa do que a gente faz com que a gente não consiga parar para pensar. Porque às vezes você não tem energia para parar para pensar. Você precisa estar trabalhando, estudando o tempo todo para comer, para viver, para crescer. Não tem tempo para você refletir. E isso é muito ruim do ponto de vista da gente estar conectado com a nossa espiritualidade. E eu não estou falando de uma espiritualidade que tem a ver com religiosidade, mas a espiritualidade que você reconhece quem você é, que você reconhece que você tem uma dimensão alma, que você tem uma dimensão espírito, que você não é só carne, só mente, só pensamento, que você é uma figura também espelhada do Criador, que você também tem essa essência possível de criação. Quando a gente entende essa dimensão maior, gente, a nossa missão é o de menos. Porque a nossa missão, ela muda o tempo todo, inclusive. Às vezes você tá ali no processo, você consegue... Pronto, resolvi isso aqui, beleza. Próximo. Você pode ter várias missões na vida. Não se maltrate buscando uma missão que é aquilo e tal. Você só precisa estar em conexão com a sua essência. E o nosso grande desafio é que o tempo todo a gente é afastado para se conectar com a nossa essência. O tempo todo a gente é motivado a não estar conectado com a essência. Porque existe uma máquina maior, uma estrutura maior, que quer que a gente esteja desconectado para funcionar. E o desafio é a gente se conectar, e a gente despertar, e a gente se abrir para esse maior. Quando a gente se abre para esse maior, não é que fica mais fácil, tá? Mas fica menos difícil. Não é que tudo se resolve magicamente, mas as coisas começam a fazer sentido. E despertar, se reconectar, não é só amorzinho, não é só belezinha, não é só bonitinho. Tem também um processo de muita dor, porque você começa a despertar para coisas, você começa a sair de um lugar que você achava que você entendia o que eram as coisas, quem você era, e você começa a entender que não era bem assim. É difícil também esse processo, mas é muito libertador quando a gente entende e desperta. 2022, ele precisa ser diferente. A gente precisa fazer diferente em tudo. Na política, na economia, na vida pessoal, nas relações sociais, nas relações familiares, o que a gente entende de missão, capitalismo, a gente precisa fazer diferente. É questão de socorro, a gente precisa se posicionar diferente. E eu entendo que estar conectada com esse maior, seja que nome você dê esse maior, inclusive, vai nos auxiliar, vai abrir um caminho, vai abrir uma possibilidade muito maior. Porque mesmo que a gente receba toda a assistência de um Criador, mesmo que a gente receba toda a assistência de um cosmo, a gente precisa fazer o trabalho também. Escolhendo bem, se posicionando bem e construindo uma vida, né, que tenha sentido com o que a gente é. Eu desejo um feliz 2022, que você possa fazer um 2022 com alma, com essência. E esse sempre foi meu sonho. E eu sinto que eu estou cada vez mais próxima da minha essência todo dia, hoje, do que eu estava ontem. E possivelmente amanhã, muito mais do que eu estou hoje.
essência, gente. Esteja pertinho, conectadinho à sua essência. Esse é o caminho. Desejo um lindo 2022. Contem comigo. E 2022 vai ser um ano em que eu vou trazer muito mais as coisas da minha essência, mas vai ter muitos projetos, trabalhos. E se você tem interesse, tá? Acompanha lá meu Instagram, Rani Paula. Acompanha também. Tem o link também do Telegram. Vou alimentar o Telegram esse ano com algumas coisas mais íntimas, que nem tudo eu trago no Instagram. E é isso. Muito obrigada a você que me acompanhou esse ano, que me ajudou a crescer esse ano. Eu sou muito, mas é muito, muito, muito grata a você. Beijo grande e até o próximo ano!